Então, meus queridos irmãos, nós vamos hoje dar início a mais uma atividade na sala de estudo espírita Francisco Xavier, onde temos a honra, o prazer de conhecer, eu particularmente, ao irmão Jean Cavalcante, que vem falar para nós hoje sobre fazer o bem sem ostentação, que está inserido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, 2 e 3. Então, vamos nos preparar com a prece, envolver nosso irmão Jean nas vibrações de amorosidade, de acolhimento, e pedindo à equipe espiritual desta nossa casa, Francisco Xavier, e a todos os nossos anjos guardiões, para que nesta noite de paz, de harmonia, de tranquilidade, de estudo, de conhecimento, de troca de informações, possamos, hoje, ser merecedores dessa graça. Assim, Senhor, em teu nome, em nome da equipe espiritual que nos rege, em nome do Mestre Jesus, nosso mestre Allan Kardec, nós damos início ao trabalho esta noite de hoje do estudo do Evangelho. Que a paz, a harmonia, a serenidade sempre esteja presente em nossos corações. Paz sempre a todos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que todos sejam bem-vindos a esse trabalho dessa noite de hoje. E vou passar a palavra ao nosso irmão Jean Cavalcante para que ele faça a sua apresentação e faça a sua exposição doutrinária. Boa sorte, meu irmão. Meu nome é Jean Cavalcante, como já bem colocado aí por nosso amigo, né? E a Genor, né? Nossa amiga Genor, e gostaria já de agradecer aqui ao convite feito pelo Alberto, para que na noite de hoje eu estivesse aqui com vocês, né? E conhecendo vocês também, né? Primeira vez que eu estou aqui, nesta sala de estudos, Chico Xavier. Então, agradeço ao Alberto, né? E eu sou trabalhador da Sociedade Espírita O Consolador Prometido, aqui de Feira de Santana, Bahia. Já tem um tempo de trabalho, um tempo tão longo assim. E comecei minha jornada na doutrina espírita já há muito tempo, mas desde o início de uma forma muito tímida, né? Muito, digamos assim, sem muito aprofundamento na doutrina, nos estudos, e de um tempo para cá, sim, é que nós começamos a aprofundar, principalmente os estudos da doutrina, porque no fundo, estamos aqui, né, para aprender. Aprender não só com as nossas atividades diárias, né, com as nossas relações com as outras pessoas, mas também aprender, né, através dos ensinamentos que temos aí na literatura vasta e extensa que está à nossa disposição, né? Então, precisamos, nós espíritas, estarmos atentos às questões dos estudos, né, para que, desta forma, possamos buscar a nossa evolução. Estamos aqui para isso, para buscar a nossa evolução, né? E essa evolução, no meu entendimento, ela se faz através das relações interpessoais e também do nosso estudo, né? Já falava Kardec que a melhor forma que nós temos de aprendizado é nos trancando lá em nosso quarto, né? E nos concentrando nos estudos pessoais, íntimos, tá? Então, falando também uma outra questão, né, que eu não sou, assim, palestrante, né? Eu sou tão aluno quanto vocês que estão aqui me ouvindo, né? Eu estava semana passada, numa palestra, né, com o senhor Luiz Amaro, lá, trabalhador da nossa casa também, alguns de vocês devem conhecê-lo, e ele falava, né, o Centro Espírita é uma escola.
O centro espírita nada mais é do que isso, uma escola. Então, eu estou nessa escola, né, no Centro Espírita Consolador Prometido, como bom aluno, e hoje estou aqui com vocês para oferecer um pouco desse conhecimento que eu absorvi através dos estudos, mas já peço desculpas aqui por não ser um palestrante, né, e trazendo assim aquela robustez de uma palestra, né, que nós vemos aí, de pessoas com vasto conhecimento, né, de outros espíritas que são ícones aí nas palestras que nós frequentamos, ou de forma online, ou presencialmente. Tá? Mas vamos ao nosso tema de hoje. Né? Um tema interessante, é um tema da atualidade sempre, né? Porque toda vez que a gente estuda o Evangelho, né? Estuda a Bíblia, ou estuda outras fontes, né, do passado, né, a codificação espírita trazida por Kardec no século XIX, né, e a gente observa que esse conhecimento que nos é apresentado nunca fica obsoleto. Né? Então, quando a gente pensa nesse tema, fazer o bem sem ostentação, e a gente vai buscar um estudo nessas fontes antigas, a gente consegue claramente associar esse conhecimento, né, que foi escrito há tanto tempo aos nossos dias atuais. Né? Porque o tema fazer o bem sem ostentação nos leva diretamente também para o tema caridade. Eu acredito que vai ser um tema aí que vai ser explorado em outras oportunidades aqui na sala de estudos. Né? Então, assim, eu nem vou entrar muito nesse ponto de caridade, porque ele faz parte de uma sequência do capítulo 13 do Livro dos Espíritos, e que provavelmente vai ser tema aí de outros companheiros. Né? Mas esse tema, ele claramente já nos leva para o tema caridade. E aí eu já trago um questionamento, né? Para o nosso estudo da noite. Né? Está faltando caridade na sociedade atual? Né? Está faltando caridade nas relações entre as pessoas? Então, já é um ponto de reflexão para nós. Né? E como introdução também ao tema de hoje, eu quero falar de Jesus, nosso mestre e guia. Né? Esse conhecimento que é colocado à nossa disposição, e esse conhecimento o qual eu busquei para poder trocar aqui essa ideia com vocês que estão aqui na sala, ele vem dos ensinamentos, né, que Jesus colocou à nossa disposição. Então temos que estar atentos, né, e assim, prestando uma palavra dessas orientações de Jesus, né, que é realmente nosso mestre e guia, que foi colocado aqui, né, foi reencarnado aqui conosco, por Deus, para que fosse modelo. Inclusive, esta é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? E a pergunta é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos foi Jesus. Né? Então, observemos a conduta do Cristo, né, como modelo, para podermos beber nessa fonte e trazer para nós, né, esse modelo de atitude, principalmente moral. Né? Claro que a parte material também está envolvida aqui conosco, porque estamos no mundo material, então não podemos fugir disso. Né? Se estamos aqui no mundo material, temos que viver segundo também as regras do mundo material. Mas Jesus, ele serve de guia para nós, basicamente, nas questões morais. Tá? E ele próprio orientou aos discípulos, né, que somente ele deveria ser chamado de mestre. E assim ele disse:
um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis mestre, senão a mim. Então, ele deixa essa orientação aos discípulos, né, para que os discípulos também não pudessem, de alguma forma, né, dispersar a sua atenção para outros que poderiam também se dizer mestres, né? Inclusive com ensinamentos que poderiam ser parecidos com aquilo que o Cristo estava trazendo, porém, no fundo, contraditórios. Tá? Então, o mestre orienta seus discípulos que ele era o único mestre. Então, fazendo aí já essa breve introdução para o nosso tema, para que possamos observar com atenção os ensinamentos de Jesus, né? E que chega até nós através dos ensinamentos bíblicos e de outros escritos, e, posteriormente, também através da codificação espírita, né, que chegou até nós através do trabalho de Allan Kardec. Conhecimento esse que foi oferecido a nós pelos Espíritos, mas com total autorização, né, e orientação do Mestre Jesus. Como introdução também ao nosso tema, vem a seguinte questão em relação a vivermos em sociedade. Né? Temos que pontuar isso também, né? Que também é uma das perguntas que está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 766, que diz, a pergunta é, a vida social está em a natureza? Ou seja, ela faz parte, né? É uma coisa natural viver em sociedade? Essa é a pergunta. E os Espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, não foi de uma forma inútil que Deus nos deu o dom da palavra, né, e de outras faculdades necessárias ao nosso relacionamento, né, entre encarnados, e posteriormente nós viemos a saber entre encarnados e desencarnados. Né? Esse conceito da comunicação com os espíritos já existia antes de Kardec. Né? Muitos povos e algumas religiões já tinham isso em suas culturas. Só que para nós, homem mais contemporâneo, isso ficou mais claro. Né? E esse conhecimento ficou mais forte a partir da qualificação de Allan Kardec. Então, Deus nos coloca com as ferramentas necessárias para que vivamos em sociedade, vivamos em relação com o próximo. E é isso que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Né? Mais uma vez, salientando que nós estamos aqui, né, encarnados na Terra, em busca de quê? Né? Em busca, senão, da nossa evolução. Evolução essa que não se fará somente aqui nesta vida e não somente aqui neste globo terrestre. Né? Nós que somos estudiosos aí do Espiritismo sabemos, né, que nós já viemos de outras vidas e possivelmente também já viemos de outros locais habitados. E assim, diante da nossa evolução também, né, teremos vidas futuras em outros planetas, como bem está explicado no Livro dos Espíritos também, né? Falando dessas questões da evolução dos mundos habitados. Mas aqui, né, só pontuando essa questão de que estamos em sociedade, porque a sociedade é necessária para a nossa evolução. E vivendo em sociedade, né, o nosso primeiro núcleo é o núcleo familiar. O primeiro núcleo em sociedade que nós vivemos é o núcleo familiar. E trazendo a questão da caridade, né, mais uma vez. Outra pergunta, como está a nossa caridade dentro da nossa família? Né? Porque a caridade, nós vamos verificar que ela é a caridade material e a caridade moral. Essa questão da caridade material e caridade moral
também ela está apresentada numa segunda parte do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por isso também eu não vou detalhá-la aqui, mas traz assim, ensinamentos maravilhosos. Tá? Quem não leu ainda, recomendo que leia, né, todo o capítulo, porque é importante que a gente tenha esse conhecimento, mas quando chega na parte da caridade material e caridade moral, tem ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, ensinamentos, assim, ensinamentos sublimes, maravilhosos. Né? Mas voltando à questão da caridade, mais uma pergunta que eu faço para o nosso estudo, né, da noite de hoje. Como anda a nossa caridade, principalmente a caridade moral, dentro da nossa família? Né? Temos que observar. Porque sendo a família o primeiro núcleo, né, o núcleo mais próximo da gente, se a gente não consegue, né, colocar para fora, né, expor a nossa caridade para aqueles que estão próximos a nós na família, como você vai colocar, né, como você vai estar predisposto à caridade fora da família? Né? E a caridade principal que a gente deve colocar na família é a caridade moral. Né? E até a caridade material, às vezes é fácil você fazer fora, né? Fazer para quem você não conhece, dar a esmola, né? Ou outro tipo de caridade. O que você pode também fazer dentro da família, né? Para aquelas pessoas que têm alguma necessidade na sua família. Será que não é importante também você oferecer a caridade material? E que em muitas famílias também é escasso esse tipo de atitude. Né? Vejo dentro da minha família, de outras famílias, né? Algumas pessoas que têm uma condição financeira melhor, enquanto outros estão passando necessidade. Né? Então, volta de novo a minha pergunta. Né? Precisamos de caridade na sociedade atual e precisamos da caridade dentro da nossa família. Né? Então, a caridade material é importante também, mas observando também a questão da caridade moral. Né? Porque, na verdade, nós passamos por ciclos, né, na vida. Em se tratando da família, então, nós, quando crianças, precisamos ser cuidados, e quando envelhecemos, também voltamos à necessidade de sermos cuidados pelos nossos filhos. Né? Nós, que somos mais jovens, se não temos ainda esse trabalho em mãos no momento, mas pode ser que no futuro nós tenhamos que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. Não é? Então, se você não trabalha, né, não enxerga essa questão dessa necessidade da caridade, em primeiro lugar em família, né, como você vai oferecer isso? Né, aos seus pais, aos seus avós, aos entes queridos, e ainda mais oferecer para um núcleo mais externo, né, da família. Tá? Então, pensemos nisso. Né? Porque a caridade, na verdade, ela é também lei de ação e reação. Lembram da lei de ação e reação? Então, quem é o maior beneficiado quando se faz a caridade? É quem recebe, né, o beneficiado, ou é quem faz a caridade? Né? Nós vamos ver aí mais à frente, né, no nosso trabalho, os indícios dessa resposta, de uma forma mais confirmada, mas eu posso já afirmar a vocês que o maior beneficiado, quando se trata de caridade, é quem está fazendo o bem ao próximo. Né? Eu acho que todos vocês devem concordar com isso também. Quem faz é o maior beneficiado. Né? Então, por conta dessa questão da lei de ação e reação, se você oferece o bem, vai retornar para você também o bem. Se você oferece o mal, o que é que vai retornar para você? O mal também. Né? Não existe como a gente oferecer o mal e ter o retorno do bem. Então, lembremos também dessa questão da lei
de ação e reação em tudo que nós fazemos em nossa vida. Né? Não é só pela questão da caridade, mas temos que lembrar desta lei importantíssima em tudo que nós fazemos em nossa vida. Né? E a caridade também, ela é uma questão de conexão magnética, né? O magnetismo humano. Tá? Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, até para você fazer a caridade material, você precisa se identificar com aquela causa, precisa se identificar com aquela pessoa. Porque desta forma, você consegue fazer, né, com o coração, digamos assim, puro, né, com a pureza de coração, aquela doação que você possa fazer, por exemplo. Né? E eu falo isso, e vocês podem também verificar isso, que eu vou falar do meu caso específico. Né? Eu dificilmente eu faço uma doação material para quem eu não conheço, para quem não existe assim, uma conexão. Né? Eu não me sinto, digamos assim, empolgado em fazer isso, em dar, por exemplo, uma esmola para uma pessoa qualquer que está no meio da rua. Né? Eu não sei explicar porquê, eu não sei se vocês passam por isso também. Tem muitas pessoas que gostam de dar esmola ou de fazer uma caridade para quem não conhece. Né? Mas eu estou falando isso e trazendo para esse assunto da conexão, né? Do magnetismo entre as pessoas, porque quando você se coloca em afinidade com uma determinada causa, de alguém, você faz realmente essa doação com o coração mais positivo, né? E vendo e sabendo daquele resultado. Né? Então, pensemos nisso também. E, às vezes, você pode ser chamado a fazer algum tipo de doação e não se sentir à vontade com aquilo, porque você não se identificou, né, com aquela causa, com aquele beneficiário. E que isso não tem nenhum problema. Né? Eu falei aqui para vocês que muitas vezes eu não tenho esse desejo, né, essa vontade, por exemplo, de fazer uma doação para quem eu não conheço, mas eu acredito que não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Precisamos sim nos observar, né, principalmente no dia a dia, como é a nossa caridade com as pessoas que nos cercam. Né? Eu acho que aí está um dos pontos mais importantes da gente falar em não fazer a ostentação, em não ter vaidade. Né? E isso a gente só consegue observar no nosso dia a dia, né? Nas relações que temos com as pessoas que estão mais próximas de nós, na família, no trabalho, né? Na escola, na faculdade, né? No trabalho, no nosso trabalho, né? Como que está a nossa caridade com o próximo. Né? Nós vemos aí muitos casos de assédio moral, né? De chefes para subordinados. Então, será que isso não é a falta de caridade que nós estamos presenciando no ambiente de trabalho? Fica aí esta reflexão também. Tá? Um próximo ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte, que toda essa situação de caridade, né, de vaidade, de ostentação, estaria resolvida em nossa sociedade se fôssemos atentos ao primeiro e ao segundo maior, né, e mais importante mandamento que Deus nos deixou. E eu estou falando isso não da minha cabeça, né? Isso está lá no Evangelho também, tá? Onde é questionado quais são os principais mandamentos que Deus nos oferece. E lá está dito, primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento mais importante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, observe, este segundo mandamento, né, já resolveria muitos dos problemas que nós temos na sociedade de hoje. Vocês vão de concordar comigo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo como a si mesmo,
né? Essa palavra caridade talvez nem existisse, né? Porque já seria uma coisa assim tão arraigada em nossa sociedade, nas relações, e falar, você faz a caridade com o próximo? Não, já é uma coisa tão natural, não é caridade, é natural da relação, ajudar, né, as pessoas. Mas, infelizmente, como eu falei, em nossa sociedade atual, nós temos muito a evoluir, né? Estamos aqui nesse mundo que está em evolução, nós sabemos disso também, através de alertas, né, do mundo espiritual, que o nosso mundo, né, a Terra, está passando por um processo evolutivo. Claro que a evolução sempre existe, né? Mas existem marcos assim, históricos que mostram uma aceleração da evolução, né? E nosso planeta parece estar passando por esse processo evolutivo. Mas atualmente, né, na nossa sociedade, realmente nós deixamos a desejar na observação desse mandamento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E realmente não é fácil, né? Você ler, internalizar essa frase aí, essa lei de Deus e praticar, realmente não é tarefa fácil. Tá? E eu falo que não é tarefa fácil também já voltando lá para a família, né? A gente às vezes não consegue nem atender a esse amor dentro da nossa família por N questões. Eu acredito que dentro, nós que estamos aqui compartilhando a noite de hoje, nós identifiquemos, né, problemas familiares, normais também na nossa vida cotidiana, e que nos faz desviar um pouco dessa questão, deste mandamento, né? E tem ainda uma outra questão, que é fazer ao próximo o que quereis que eles vos façam. Então, bom, se eu devo fazer ao próximo o que eu gostaria que eles fizessem comigo, né, por que essa questão, né, de ter que dar com ostentação, né? E aí a gente já vai entrando mais em nosso tema, né? E já introduzindo aqui o que está nos itens 1, 2 e 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Onde ele começa com o destaque ali evangélico, né? De Mateus 6, de 1 a 4. Né? E o que é que nos fala essa parte aí do Evangelho? Né? Começa aqui, ó. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, vemos aqui já neste primeiro parágrafo, né, que existe uma diferença entre obter o reconhecimento de Deus ou o reconhecimento dos homens. Então, o evangelista fala que são coisas diferentes, né? Então, realizar as obras para os homens verem faz com que esses homens reconheçam a sua atitude, mas Deus não. Então, já temos aí neste primeiro parágrafo essa diferença, né, entre o reconhecimento de Deus e o reconhecimento dos homens. Né? E aí, eu já lanço também uma questão, uma nova questão. Né? Eu trabalho sempre assim com essa questão das perguntas, porque eu aprendi uma coisa na vida, né? Que boas perguntas nos trazem boas respostas. Então, eu gosto sempre de trazer os questionamentos, porque respondendo os questionamentos, a gente, né, aprende de uma forma positiva também. Então, é o seguinte, assim, como fazer o bem de uma forma oculta? Né? Vamos trazer aí um pouco para o bem material. Né? Como fazer o bem de forma oculta, se em alguns casos é necessário, por exemplo, construir uma escola, uma creche, uma casa para idosos, né?
Então, não deveria ser de uma forma oculta, mas tem lá uma obra física. Então, a questão é a seguinte, que não é a obra, né, o mais importante a ser observado, mas a intenção em fazer a obra. É isso que se ampara aqui, essa questão da não ostentação. Né? Ou seja, o objetivo número 1 não deve estar ligado à vaidade daquele que constrói aquela obra. Né? Então, se você, por exemplo, construiu lá uma creche, mas você tem a intenção de mostrar que você fez, né? Tem a intenção de se mostrar melhor ou maior do que os outros, se você tem ali segundas intenções, que não seja puramente a caridade, o dar e ajudar o próximo, então aí já se perdeu o valor, né, daquela sua ação. Então é isso que no transcorrer aqui nós vamos ver com mais ênfase. Né? E aí continua, né, o texto evangélico. Né? Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas. Né? E quem são os hipócritas? São aqueles que fingem ser o que não são. Esse é um dos significados da palavra hipócritas. Fingem ser o que não são. Então, mais uma pergunta. Este homem que está faturando esta esmola é sempre bom ou só quando, né, tem essa oportunidade de dar esmola e mostrar a toda a sociedade? Né? E aí o texto continua. Né? Eu vou voltar para não perder o sentido. Né? Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Né? Então, mais uma vez, neste ponto aí, esse aqui já é outro item do Evangelho, aliás, não é o mesmo, desculpa. O próximo, que é o item 2, aqui é o capítulo 8 de Mateus. Então, nessa continuação aí, do capítulo 6, nós vemos, né, a confirmação da diferença entre o reconhecimento do homem e o reconhecimento de Deus. Né? Você não deve se expor, né, ao fazer, como está dito aqui no texto evangélico, ao dar a esmola, né? Ao dar o bem material e também o bem moral, né? O acolhimento moral. Né? E aí nós avançamos com mais perguntas. Né? Qual a melhor recompensa? O que é que vocês acham? Né? Qual a melhor recompensa? Já que existe uma diferença entre a recompensa de Deus e a recompensa dos homens. Né? Então nós vemos na nossa sociedade que muitas pessoas elas valorizam o reconhecimento dos homens. Pois nós aqui estamos vivendo ainda nisso que eu chamo da prisão do materialismo. Né? Vivemos do homem para o homem. E isso muito em consideração a quantidade de pessoas, né, que vivem neste planeta, mas que não se voltam, né, a uma religião, vamos dizer assim, ou ao conhecimento, por exemplo, do Espiritismo, né, que não é somente religião, o Espiritismo é também filosofia, é ciência, como nós sabemos, né? Ou seja, que não buscam esse aprendizado, então são homens que vivem para o homem. Né? E, portanto, estes preferem o reconhecimento do homem por estarem
nisto que eu chamo, né, que eu chamei aqui de prisão do materialismo. Tá? E estes parecem que, ao invés de melhorarem com o passar do tempo, né, essa situação parece piorar, essa questão do materialismo em nossa sociedade, né, na busca desenfreada pelo ter e não pelo ser. Né? Então, em tempos aí de redes sociais, por exemplo, né, nós vemos aí as grandes demonstrações de felicidade das pessoas através da apresentação dos seus bens, né, dos bens comprados ou possuídos, né? Aquela foto que demonstra uma felicidade, né? Que muitas vezes esconde muitas coisas ali por trás, que não é uma felicidade real, né? E parece que aquela felicidade vem dos bens materiais. Né? E como está a alma dessas pessoas? Está também transbordando de alegria e felicidade? Eu pergunto. E se estão transbordando de alegria e felicidade, até quando estarão assim, por conta daquele bem que estão mostrando ali naquele momento? Né? Porque eu já ouvi falar também, né, através de leituras, que a gente, quando a gente quer um bem material e a gente consegue, a gente alcança, a gente se sente assim extremamente feliz. Só que essa felicidade é curta, né? Ela dura poucos dias, poucas semanas, poucos meses. Não é uma felicidade que, por ter adquirido, por exemplo, aquele carro que você tanto sonhou, aquela felicidade vai te acompanhar o resto da vida. Não é assim. Né? O bem material, ele nos traz uma felicidade momentânea. E aí, a pergunta em relação à nossa sociedade, ao materialismo, como está, né? Como estão as nossas almas, né? Em relação à felicidade. Será que realmente estamos plenos? Já que também esse mundo aqui não é um mundo da felicidade plena, né? Como nós bem sabemos. E aqui nós continuamos agora, Mateus 8, de 1 a 4 também, o texto evangélico. Né? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Olha o que o leproso falou: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Então essa foi a orientação de Jesus àquela pessoa que ele tinha acabado de fazer mais uma de suas curas. Né? E aí lá vem Jean com mais perguntas. Nesse trecho fala que Jesus era seguido por uma grande multidão. Né? E Jesus fez aquela cura. Aqui não está falando nada de diferente. Então ele fez aquela cura na frente de toda a multidão. Então será que isso não contraria a recomendação que está lá no item 1? Né? Ou seja, de que isso não seja feito com ostentação na frente de outras pessoas? Né? Será que Jesus cometeu essa falha? Então a resposta é não. Como eu disse anteriormente, a questão que envolve isso é o objetivo primário da ação, que deve ser sempre voltada para o bem do outro e não para atender a nossa vaidade. Então, no momento que Jesus fez esta cura na frente da multidão, não foi para atender a vaidade do Cristo, que essa realmente nós sabemos que ele não tinha. Não é? Então, não sendo esta a intenção, nada houve de errado em ele fazer esta cura, né, na frente da multidão. E de acordo com aquilo que ele disse depois à pessoa, né, que recebeu a cura,
aquilo também serviu de quê? De ensinamento. Como eu disse no início, Jesus é nosso guia e mestre. E assim ele quis ser chamado, né, de mestre. Então, a todo momento, Jesus buscava, né, situações onde ele pudesse nos ensinar. Então, esta passagem mostra mais um dos ensinamentos, né, que o Cristo nos deixou. Tá? E aí, só fazendo um recorte aqui em relação a essa cura, né, que tem aí também a questão da ação magnética, né, em atuação, né, o magnetismo de Jesus para com as pessoas. Onde, nesse momento, nós vimos que o leproso, ele acreditava e queria a cura. Isso é o ponto número 1 para a gente buscar uma cura. Né? Lembremos disso. O ponto número 1 é você querer. E o ponto número 2 foi Jesus também querer fazer a cura. Então, pela leitura atenta lá do Evangelho, nós vemos a conjunção dessas duas, né, ações. A ação magnética da cura se deu porque o leproso, ele acreditava na cura e queria a cura, e do outro lado Jesus, que de bom coração ofereceu esta cura. Tá? Então, só fazendo aí um recorte no nosso tema, trazendo essa questão aí da ação magnética da cura, né? Que é um tema também que a gente tem estudado bastante, tem trabalhado lá na nossa casa espírita, né? E que pode ser também aí tema para próximos encontros aí nossos, e um assunto também que vocês deveriam buscar como aprendizado. Mas continuando, só para concluir a questão da leitura evangélica, né, que Jesus diz para que o leproso ele não saia alardeando isso para todo mundo, né, mas que para os sacerdotes ele se apresentasse e falasse, né, o que tinha acontecido. Né, ele fala para servir de prova. Significa o quê? Que os sacerdotes eles precisavam de uma lição adicional, né, de uma pontuação adicional. Então, Jesus, por isso, disse que o leproso se apresentasse e que se mostrasse curado para servir de prova aos sacerdotes. Né? Então, só para concluir aí esse trecho do Evangelho. E na parte 3, pessoal, do capítulo 13 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no ponto 3, começam as considerações a respeito dessas duas passagens por Allan Kardec e pela espiritualidade, né? Onde nós tiramos dali também muitas lições. Tá? Então ele começa falando da importância em se eliminar a ostentação. Né? Eu acho interessante que a gente veja essa passagem, né? E porque, como eu falei, assim, o conhecimento que nos é dado já está ali pronto e posto. Né? Não temos que inventar nada. Né? Nós temos apenas que ler, entender e aplicar, e agir. Né? Então, o conhecimento já está posto aqui para nós. Né? Então, nesse primeiro trecho, que Kardec fala da importância em se eliminar a ostentação, ele diz, né? Em fazer o bem sem ostentação, a grande mérito. E é mais ainda meritório ocultar a mão que dá. Isso, Kardec diz que constitui uma grande superioridade moral. E esse tema, só falando para vocês, acho que lá no final eu estou falando do Livro dos Espíritos também. Lá no Livro dos Espíritos, esse tema de caridade, de vaidade, de não ostentação, ele está justamente dentro da parte das leis morais. Então, lembremos aqui que nós estamos falando, né, a todo momento das leis morais, tá? Que está muito bem representada ali no Livro dos Espíritos. Tá? E depois também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a evolução, né, digamos assim, vamos chamar de evolução do conhecimento
do que está no livro dos Espíritos, né, que é construído ali através de perguntas e respostas. Mas continua aqui Kardec, né? Ele fala, porquanto, para encarar as coisas do mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Então, aqui, outra lição importante, né, que é destacada, é abstrair-se da vida presente e identificar-se com a vida futura. Né? Numa palavra, coloca-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, Kardec, confirmando mais uma vez, né, que não devemos observar, né, o merecimento que nos é dado pelo homem, mas sim pela aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus, o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, prossegue como se não cresce no que diz. Então, nesse parágrafo aí, a gente já tira aí muitas lições importantes. Primeiro, a questão do mérito, né, em você fazer o bem sem ostentação. E com isso, você consegue alcançar uma superioridade moral. Outra informação importante, identificar-se com a vida futura. Né? Não devemos ter somente aquela curta visão de que só existe esta vida. Temos que pensar mais além. E nós, espíritas, né? Para quem é estudioso e conhecedor, né, da doutrina, e acredita, né? Não basta só ler, tem que acreditar, nós sabemos das vidas futuras, né? Então não devemos ter essa, o que eu chamo de visão curta, né? Pensar somente no aqui e agora. Outro conhecimento destacado por Kardec, né? Devemos valorizar a aprovação de Deus e não dos homens, e depositar fé em Deus e não nos homens. Então a leitura atenta, né, desse ponto aí nos leva a extrair essas informações, né, que foram apresentadas por Kardec. Depois, ele traz mais alertas, né, em relação aos fatos passados ali na parte evangélica. Né? E aí ele vem falando, quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Então, eu volto a trazer aqui para vocês uma frase que eu falei lá no começo, né? Do hipócrita, né? Aquele que finge ser o que não é. Então, este homem que de público dá grandes somas e as ocultas não daria uma só moeda, como fala Kardec, né? Este homem é sempre bom ou só de vez em quando? Pensemos nisso também. E também vamos trazer isso para a nossa vida. Nós somos bons sempre, né? Ou somos bons só em algumas ocasiões, ou só quando os holofotes estão, né, virados para nós? Vamos refletir sobre isso. Continuando aqui, o que falou Kardec, né? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa, a recompensa dos homens, né? Ele fala. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas há também, olha que ponto importante aqui que Kardec traz para nós, né?
que existe a modéstia real e há também a falsa modéstia. Né? Há pessoas que ocultam a mão que dá, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Então, isso é o que Kardec vem chamar de falsa modéstia. Né? Então, ele continua aqui, mas eu vou abreviar e só reforçar aqui os pontos que nós vimos nesse parágrafo, né? Que é a questão de não esperar que o beneficiado ele saia espalhando aos quatro ventos, né? O bem recebido, o benefício recebido, não devemos esperar isso nunca. Né? A questão de dar em público ou de forma oculta, que nós já comentamos, né? Porque Kardec fala que se você der em público e esperando esse reconhecimento dos homens, ali já está a sua recompensa, que não é a mesma recompensa de Deus. Né? E a pontuação da modéstia real e da falsa modéstia. Né? E devemos também estar atentos. Né? Muitas vezes nós próprios podemos escorregar num ponto como esse, né? Sem querer. Não estamos livres de errar, até porque estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, porque somos imperfeitos. Então, não estamos infalíveis de errar, mas o que é mais importante é prestarmos atenção no dia a dia, né, das nossas ações. Continua aqui, Kardec, com a questão das consequências. Então, quais são as consequências, né, de fazer o bem com ostentação? Né? Aí ele fala, e qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que o recebe? Que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento que ele faz sentir a sua posição, exaltando o preço do sacrifício a que se vota para beneficiá-lo. Ora, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado de grata satisfação de ouvir bem dizer-lhes o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Então, que pontos aqui a gente observa, né? E primeiro a questão de você não oprimir a quem você beneficia. Estejamos atentos para que as nossas ações não oprimam aquele que recebe. Não é? A forma de nós falarmos, a forma de nós agirmos, né? Isso tudo importa para que não saiamos, né, de benfeitores para malfeitores numa ação como essa. Né? Então, não esperar os testemunhos do reconhecimento do bem feito. Não devemos também, né, exaltar a exaltação do preço do sacrifício, ou seja, falar, mas eu estou fazendo um sacrifício muito grande para lhe ajudar. Desculpa. Quando você faz desta forma, né, que você, como a gente chama no dia a dia, né, de passar na cara, né, da pessoa que você está ajudando, ou o preço que você está pagando por ajudar aquela pessoa, então está aí uma consequência danosa para a sua ação. Então, a recompensa disso? Não. Quando você age dessa forma, nem aquele a quem você está beneficiando vai dar o reconhecimento, né? Nem aquele que está sendo beneficiado vai conceder a você esse reconhecimento. E é isso que está pontuado aqui. Né? Continuando aqui, o texto ainda fala aqui sobre a caridade, né, material e a caridade moral. Eu vou avançar só um pouquinho aqui, porque nosso horário também já está evoluindo. Né? Mas não se preocupe que eu serei breve. Então ele fala, né, que a verdadeira caridade ela é delicada e engenhosa no dissimular o benefício. Né? Justamente para que você não oprima aquele que está sendo o beneficiado.
E ele finaliza aqui, nessa parte, está no finalzinho ali do parágrafo, com uma mensagem assim, extremamente importante para nós. Né? E lá está dito: a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam as palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então vejam que ensinamento maravilhoso, né? Nesse finalzinho aí. É você se colocar diante daquele que você beneficiou, sem que ele saiba que você está praticando aquela ação. Ou que ele não se sinta, né, humilhado, oprimido pelo benefício que você está levando a ele. Então esse trecho aí realmente nos traz esse ensinamento maravilhoso e nos traz, né, o ensinamento do que representa essa frase, né, que a gente já conhece de longas datas, né? Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então, o que é que significa isso? Está aí explicado agora. É você até inverter os papéis e não ser visto como um benfeitor. É isso que ele nos diz. Então, esse trecho aí, para mim, foi assim, de grande importância em ler, né, e entender essas palavras com mais objetividade. Né? E aqui, pessoal, para finalizar, deixa eu só verificar aqui, nós temos uma parábola, né, que foi tirada da Revista Espírita. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês. Ela é pequena, mas eu acho que é de grande valia para o tema que nós estamos tratando aqui. Né? Então, esse trecho, ele está na Revista Espírita, né, no Jornal de Estudos Psicológicos, de 1860. Tá? É do mês de abril, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, essa parábola, ela está em forma de parábola, não é uma parábola bíblica, mas ela foi escrita em forma de parábola. Diz o seguinte: numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em sua sala, sorvia feliz o perfume das flores do seu jardim, enumerava complacente todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança não pôde impedir um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, diz ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Lancei negligentemente uma nota de 500 francos na bolsa que me apresentava aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. Eu esquecia uma pequena esmola dada ultimamente a uma infeliz viúva com o peso de numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que certamente não é isso que lhe abrirá o céu. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita, e eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel que ele tinha riscado com todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola feita com ostentação que é a melhor, mas aquela que é feita com toda a humildade de coração. Assim, ele finaliza, né? Eu acho que ficou assim mais do que claro
a leitura desse texto em forma de parábola e que tem tudo a ver aí com a questão colocada na noite de hoje, né, com o nosso tema de hoje. Então, eu quis trazer aqui para vocês esse ponto. E teve uma outra coisa aqui que eu observei no Livro dos Espíritos, isso está na questão 888, tá? Quem tiver interesse depois de dar uma olhada, que a pergunta é a seguinte: o que se deve pensar da esmola? Né? E eu não vou nem detalhar o que está aí nessa pergunta, porque a resposta é grande, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, e uma parte dessa resposta ela é dada por São Vicente de Paulo, e tem um trecho aqui que eu me identifiquei muito, né? E eu compartilho aqui com vocês, onde é dito: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, eu nunca tinha me atentado para isso, pessoal. Não sei se vocês, de alguma forma, já tinham, né, vislumbrado esse cenário da nossa vida, né? Que nós estamos sempre, né, sendo levados por alguém superior, que pode ser encarnado ou desencarnado, né? Lembremos que nós temos aí os nossos anjos da guarda, né? E eu acredito muito nisso. Então, aqui ele diz que nós estamos sendo sempre colocados no caminho, né, por um superior que nos guia e aperfeiçoa, e na nossa jornada também tem sempre um inferior, o qual nós temos que cumprir também esse dever de guiar e aperfeiçoar. Né? Então, fiquemos atentos aí ao nosso dia a dia, né? À nossa vida, às nossas missões. Né? Porque lembremos também que a gente vem para essa terra sempre com uma ou algumas missões embaixo do braço. Né? E, de repente, aquele que você acha que é um fardo na sua vida, na verdade, é esse inferior, o qual você também tem a missão de guiar e aperfeiçoar. Tá? Pessoal, então, com isso, eu encerro aqui as minhas contribuições da noite. Encerro não, né? Encerro as minhas palavras, teremos aí um segundo momento de diálogo, né? Mas agradeço aí pela atenção de todos. Espero não ter sido, assim, muito chato na noite de hoje, mas são essa minha pequena contribuição para o nosso estudo da noite. E abro agora para as perguntas. Jean, a sala de estudo Francisco Cândido Xavier te agradece a tua presença, as suas explanações foram muito claras, né? Porque falar do Evangelho, a gente tem que estar conversando. Eu gosto, assim, de palestrante, que às vezes vem com palavras rebuscadas e não diz nada. E a gente conversando, a gente dá a entender a muita gente sobre um tema palpitante, relevante, né? Que falar de benevolência é relembrar que precisamos fazer o bem. E fazer o bem não é dar a esmola propriamente dita. Fazer o bem é muito extenso. Então, acho que você deixou muito bem claro. E eu, particularmente, gosto muito desse capítulo. Principalmente quando ele fala aqui da beneficência praticada sem ostentação. Aí a gente vai para o item infortúnios ocultos e a gente vê um exemplo de como se faz uma beneficência sem ostentação, aquela baronesa que vai na casa de uma pessoa necessitada, com o esposo está doente, não fazem parte do processo de medicância, e aí ela vai e leva a filha para ensinar o que é fazer a benevolência. Aliás, ela faz a beneficência e faz a benevolência. Aí eu certa vez fazendo essa palestra,
Aí eu fiquei tão entusiasmado com a pessoa que eu disse o seguinte, essa mulher, como Kardec descreve, vai com um traje tão singelo. E eu dizendo que ela era baronesa, aí uma pessoa não deixou nem eu terminar a palestra, e uma razão, se ela é uma baronesa, para ir com uma roupa tão singela. Eu digo, se você prestar atenção ao Evangelho, você vai ver que ela não quis insultar a miséria. Então, o Evangelho, Kardec dá a própria resposta. Não sou eu, não, está lá no Evangelho. Então, isso é ser benevolente, ser beneficente e esconder as mãos. E quando aquela pessoa que foi na casa dela e viu e reconheceu aquela criatura que ia lá, além de dar os bens materiais, ela participava de cuidar de um menino, limpar, dar banho, e a filha só olha, e a filha querendo fazer. Ela diz, filha, preste atenção que você pode dar do seu tempo muita coisa. Isso aqui é meu, quem vai dar sou eu, porque você não tem nada para dar, a não ser seu tempo e aprender. Então, eu observo que a casa espírita deveria ter esse processo, em vez de só reunir. Eu ficava muito intrigado, principalmente no interior, aquele chamado farnel, e a gente só dar as coisas ao outro, porque vai se beneficiar. Onde é que está por trás disso? É como Kardec diz no Livro dos Espíritos, na questão 919. A proposta da doutrina espírita é combater e destruir o egoísmo. Será que a gente não está sendo egoísta em querer um acesso em nosso lar? Será que a gente não está querendo se ostentar intimamente, com a vaidade pululando? É questão de só reflexão. Então, Jean, eu acho que você colocou muito bem. Eu, particularmente, compreendi, espero que todos tenham compreendido. Né? E está abrindo aí, gente, o espaço. Aproveitemos o nosso irmão Jean, que veio, né? Está na casa dele, mas veio estar conosco no virtual, mas a energia é a mesma. É como se estivéssemos presentes, porque a palavra tem um magnetismo, a palavra tem força. E a expressão que a gente coloca nos nossos olhos, naquela boa vontade de estar participando para a doutrina espírita, porque ela merece que a gente faça o esforço hércules para representá-la e divulgá-la. Então, gente, quem quiser, fique à vontade. Eu particularmente gostei, Jean. Muito obrigado. Muito boa a palestra de Jean, meus parabéns, Jean. O que mais me chamou a atenção, além de todo o contexto como todo, é a caridade moral, né? Quando se falou na célula máter da sociedade, que é a família, né? Não adianta a gente tentar falar de caridade sem antes praticar caridade interior, né? Que nós também somos família, né? Então, quando a gente pratica essa caridade moral com a gente mesmo, a gente transmite essa caridade material para o próximo, sem ostentação e sem se envaidecer. E citando o que a Genô falou aí sobre os centros, né, os nossos centros espíritas, muitas vezes a gente pratica a caridade material e também a gente vislumbra que existem as pessoas que não existe a caridade moral, entendeu? Então, isso tem que ser feito um trabalho em todos os centros voltado para essa caridade moral, entendeu? Parabéns, Jean. A Genô está de parabéns também. Eu fico muito satisfeito em poder participar e compartilhar esse conhecimento com o próximo, né? Porque não adianta acender uma vela embaixo da cama, né? A gente tem que acender e ela clarear. Então é isso aí que envaidece demais essa palestra assim, e tão simples, Jean. Simples e, porém, muito objetiva. Parabéns. Ok, obrigado. E só reforçando também aí o que a Genô falou, o que o Plácido falou também, da questão do trabalho nas casas, né? Eu vou até citar um exemplo da nossa casa que está acontecendo agora, né? Que nós temos um certo tipo de tratamento lá e as pessoas procuravam a nossa casa e iam para o tratamento e às vezes não tinha nenhuma conexão com o espiritismo, não sabia o que é espiritismo, não sabia o que era a casa.
Só ia porque falava, ó, você tem um problema? Tenho. Lá, procure fulano de tal que ele vai te ajudar lá. Pronto. Então isso começou a nos incomodar, né? Ou seja, pô, eu vou dar um benefício a uma pessoa que não sabe nem o que é que ela está fazendo aqui? Não. Então a gente está criando ali instrumentos agora para que antes da pessoa ter esse benefício, ela saiba pelo menos o que é que ela vai receber ali, o que é a nossa casa, o que é o espiritismo, e se ela, assim, se sentir atraída por isso, que ela possa frequentar a casa. Não é, não é só lá pegar, estou precisando de 1 quilo de feijão, e tome aqui o feijão e vai embora. Né? Então, acho que isso também confirma o que o Agenor falou, o que o Plácido falou em relação aos trabalhos, né, na nossa casa, que não é só o material e também não precisa ser só o moral, mas a união dos dois engrandece muito mais o trabalho. Mas alguém gostaria de contribuir nessa... Agenor e Jean e os demais, você vê também o magnetismo, né? Muitas vezes as pessoas estão sendo beneficiadas, como o Jean falou, e não têm um conhecimento. Jesus, né, teve o magnetismo, né, de o leproso, né, querer, e Jesus também está disposto a ajudar. Houve o magnetismo, que muitas vezes as pessoas que são atendidas nas casas espíritas não entendem este magnetismo, como o Jean falou acima agora há pouco, né? Que as pessoas chegam, a gente faz, pratica a caridade material, pratica um atendimento, um passe, seja lá qual for a ação, e as pessoas não sabem desse magnetismo, que precisa ser explicado a todos, e aquelas pessoas que necessitam, como o Jean falou mais uma vez, citando, né? Aí as pessoas podem entender melhor e até se apaixonar e ser mais um a entender o Espiritismo e conhecê-lo, entendeu? É assim que eu vejo. Plácido, interessante que você falou uma coisa importantíssima, que me fez lembrar agora no momento, que o papel do Espiritismo, ele veio cumprir o quê? Transformar o homem. Então, quando o homem bate na nossa porta, quando eu digo homem ou a mulher, quando ela bate na casa espírita, ela tem a necessidade material, que hoje é a fome, né? A gente assiste, atende, acolhe. Mas, acima disso, tem outras diretrizes para essa pessoa, que ela não pode ficar o tempo todo, porque o papel do Espiritismo é integrar, é transformar aquela pessoa em pessoas dignas na sociedade. Então, vamos promover. O que falta, às vezes, no centro espírita é um trabalho, né, de costura, de atividade, porque todo trabalho tem que ser útil. Ajudemos essa família, mas vamos promover essa família, para não ficar o tempo todo necessitando. Então, essa é a proposta. E a Casa Espírita, eu acho que a Casa Espírita copia muito o processo das religiões anteriores, certo? E não faz essa promoção ao espírito, a essa dignidade. O que a gente precisa é isso, não é um assistencialismo. Porque o que a gente fica copiando é o assistencialismo. Mas a gente tem que promover para dar a esse homem, a essa mulher, uma reforma espiritual para ela se conduzir. A gente faz isso com os nossos filhos. Quando chega a determinado tempo, deu todos os recursos e no momento certo vai cuidar da sua vida. Então, na Casa Espírita, precisa parar de proteger o tempo todo dando. Tem que promover. Assiste às necessidades, mas promove o homem e a mulher para ser uma pessoa de bem. Não é o tempo todo carregando nas costas. Irmã Dulce dizia muito isso. Ela ensinava, ela dava o peixe, mas depois dava a vara para a pessoa pescar. Essa metáfora que ela fazia. Então, essa reforma espiritual vai fazer com que a humanidade avance. Você já imaginou? Outro dia eu estava conversando com um irmão a respeito, dando um exemplo a ele aqui. A Noruega é um país rico, né? A qualidade de vida é excelente. Não tem pobre. Se tiver 1%, olhe lá. Então é o seguinte, se abrir um centro espírita com essa mentalidade que a gente tem aqui, não funciona. No processo benevolente, não vai funcionar. Ou no processo beneficente. Mas na benevolência, porque a caridade é benevolência.
Caridade é indulgência, caridade é perdão das ofensas. Aí a gente pode utilizar a benevolência lá nesse país, mas a beneficência não, porque todo mundo tem recurso. Então, como é que a gente precisa entender isso e modificar a estrutura da população, porque a gente promove o egoísmo em dando, porque eu já levei, quando eu morava em Santo Amaro, na enchente, a gente foi com a Kombi com coisas, cobertores, gênero alimentício, faltaram derrubar a Kombi. Por quê? Porque o povo não tem educação. E quando vai na nossa casa, a gente não dá essa condição. Aproveitou que está ali dentro, vamos. Quando Jesus recebia alguém para ouvi-lo, ele aproveitava e soltava o verbo. Então a gente ali tem a obrigação, não é formar ninguém espírita, mas amanhã, quando ele sair da casa espírita, ele diz assim, não, eu conheço hoje o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vou me estender para que os demais possam também dar a sua participação. Jean, é mais uma pergunta que eu vou fazer para você. É uma pergunta assim que eu gostaria de saber mesmo a resposta. Por exemplo, muitas vezes, quando bate palma no portão da gente, é um pedinte. Pode ser homem, pode ser mulher. A maioria das vezes é mulher. Aí você vai conversando, a pessoa fala, não, estou numa situação difícil. E você olha assim, aí você já começa a julgar. Você fala, poxa, essa mulher é nova, poderia trabalhar. Certo? Aí você fala assim, olha, eu estou precisando aqui que me lave esse quintal, essas janelas, que aí a gente combina um preço, né? Aí a pessoa pega e fala, vou ali e já volto. Não volta mais. Aí, onde que entra a caridade da pessoa? É caridade quem oferece o serviço e questiona, ou é caridade dar e não perguntar nada? Ou faltou caridade, ou também boa vontade, na pessoa de falar, vou lá, vou fazer e vou ganhar meu dinheiro? É uma pergunta. Como sair dessa situação? Ok, Disse, obrigado aí pela pergunta. Minha opinião, né? Eu acho que não há falta de caridade, por exemplo, da parte da pessoa que é o dono da casa, né? Que pergunta àquela pessoa que bateu na sua porta se ela pode fazer algum trabalho para receber um dinheiro para atender aquela necessidade dela, né? Eu acho que não há falta de caridade nisso, né? Principalmente por essas características que você colocou, né? Você vê ali uma pessoa que está com a saúde, né, pelo menos aparentemente normal, é uma pessoa jovem, não é? Então, você vê aquela pessoa ali como que ela pode oferecer um trabalho em troca de uma remuneração. Talvez o que é que lhe falte ali? A oportunidade. E aí, você deu a oportunidade. E a pessoa recusou. Então, eu acho que não há falta de caridade nisso, tá? Eu acho que faltaria caridade, por exemplo, se chegasse uma pessoa toda estropiada lá na sua porta, né? Doente, com feridas, com cara de quem está morrendo de fome, e você oferecesse a essa pessoa um trabalho para ela poder receber o dinheiro para comer. Aí faltaria caridade, com certeza. Tá? Então, eu penso dessa forma, minha opinião. Tá? E lembrando também da questão que eu falei da nossa conexão, né? Com as pessoas e com certas, digamos, certas obras. Né? Tem gente que se sintoniza muito bem com, por exemplo, as obras de Irmã Dulce, como a gente não citou aí no exemplo. Né? Tem outras pessoas que veem aquela obra que não sentem nada, que não sentem vontade de doar nada, e poderiam. Por quê? Porque não sentiu a conexão. A mesma coisa acontece de pessoa para pessoa. Né? Às vezes uma pessoa que você nunca viu está passando na sua porta, você se sentiu, né, levada a fazer uma caridade. No outro dia, pode passar outra pessoa e você nem sequer vai lá atender. Você deixa a pessoa morrer de bater lá e você nem lá vai. Por que isso? Né? As conexões da vida, as energias, né, que nos circundam, explica isso. Né? Mas nesse caso específico aí que você está, eu acho que não há falta de caridade em nenhum dos lados, inclusive. Tá bom? Valentim. Boa noite a todos.
Boa É noite. tão somente fazer o agradecimento, né? Porque, graças ao bom Deus, a sala de estudo Chico Xavier, pela benevolência de nosso Pai, tem tido sempre essa oportunidade felicíssima de, nas noites de terça-feira, ter alguns irmãos que, com boa vontade, vêm nos prestar esta caridade, né? E como não poderia deixar de ser, o tema desta noite, ele tem uma conexão muito direta com quem apresentou, no caso, o nosso irmão Jean, e percebe-se, na sua simplicidade, essa conexão. Porque não de forma ostentosa, mas de forma sábia. Porque o que é sábio é simples, senão não seria sábio. E estou lhe dizendo isso, meu irmão e meus irmãos, não tão somente por dizer, mas que, na verdade, as minhas palavras acompanham um sentimento realmente fraterno de gratidão pela oportunidade que a sala nos concede a todos nesta noite e que estamos findando o trabalho com aquele sentimento de felicidade, realmente de gratidão a Deus e a todos que, de forma também não ostentosa, e não poderia deixar de ser, a exemplo do próprio patrono da sala, e nos traz, a exemplo do Cristo, também ele nos traz o seu testemunho de humildade, que é o Francisco Cândido Xavier, né? Então, eu parabenizo por demais não só a Jean, mas como a todos, e a espiritualidade maior que nos concedeu essa noite de banquete espiritual. Muita paz para todos vocês e uma feliz noite. Nós agradecemos, meu irmão. Muito bem. Jean, quer dizer alguma coisa? Fique à vontade. Quero agradecer aí ao Valentim também pelas palavras. Realmente isso enche nosso coração de vontade, né, de continuar o trabalho. Então, muito obrigado ao Valentim. Gente, nós estamos já encerrando nossas atividades dessa noite de hoje. Agradecer mais uma vez a Jean, que Alberto possa contactar com você outras vezes, se você tiver a oportunidade do retorno. Seja bem-vindo, porque nós gostamos. Acredito que todos gostaram, estaram aqui nessa sala até o final. Meu irmão? Agradeço a todos vocês, uma boa noite, que Jesus ilumine a todos vocês a consciência e o coração. Vamos pedir ao nosso querido irmão Jean, para que ele possa nos oferecer essa prece de encerramento. Vamos lá. Obrigado, irmão. Uma boa noite a todos, e muito obrigado aí pelo convite. E vamos agora fechar os olhos para aqueles que assim se sentirem confortáveis. E as minhas palavras neste encerramento são palavras apenas de gratidão. Gratidão pelo trabalho que transcorreu na santa paz de Deus. Gratidão à espiritualidade que se fez presente em nossa sala de estudos. Gratidão a todos que estavam nos acompanhando, todos os encarnados, e todos aqueles também que nos assistirão ou nos ouvirão posteriormente, através dos canais digitais. Então, minha palavra de encerramento é de gratidão e que possamos levar esta mensagem ouvida e discutida na noite de hoje para os nossos lares, para a nossa família, para os nossos trabalhos, nossas escolas, universidades e todos os ambientes em que tenhamos algum tipo de relação próxima com o irmão.
conhecimento é oferecido não somente para que internalizemos ele. Não, de forma nenhuma. Temos que ouvir, entender e agir, dia após dia, buscando o nosso crescimento e buscando também o crescimento e a evolução das pessoas que estão ao nosso redor. Então, finalizando a noite de hoje com esta palavra de gratidão, principalmente ao Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo maior. Que assim seja. Assim seja.